Hey, Instagram, de novo. Estava aqui hoje de manhã e agora mais uma vez aqui. Esperar que o Instagram avise as pessoas, né? Vamos ter uma live bem legal sobre Outubro Rosa, ungüentos e feridas. Oi, Maria. Maria ou Maria, bem-vinda. Zanza, bem-vinda. Tava aqui hoje de manhã e olha eu de novo aqui no Instagram. Está ficando bem, estou ficando bem íntima do Instagram com as minhas lives segunda, quarta e sexta. Ai, vamos chamar o Sérgio. E o que deu? Aqui. Chegando, chegando. Chegou! Denise, Tudo bem? tudo bem? E Quanto você? tempo? Nem sei quanto. Quanto tempo, certo? Não sei, não sei, mas já faz mais de um mês que a gente fez a última live. Mais de um mês. É que o tempo está passando tão rápido, né, Sérgio? Quando a gente vê, Exatamente. às vezes, sabe quando eu lembro de você? Eu falo, ai, meu Deus, preciso marcar a live com o Sérgio. Quando eu estou na cozinha, quando estou picando cebola, fazendo a minha comida, eu lembro, ai, meu Deus, tem que agendar a live com o Sérgio. Que bom. Estamos aí, firme e fortes. O Vamos que você lá, conta? estamos aí. Outubro Rosa, quase no final também, né, do Outubro Rosa. Eu gosto muito desse tema porque eu, por muitos anos, eu trabalhei na rede feminina de combate ao câncer em Timbó. Eu fazia um trabalho voluntário com as mulheres que tinham sido mastectomizadas. Eu dava aula de yoga para elas. E foi um trabalho assim muito lindo e muito enriquecedor para mim, né? Trabalhar com essas mulheres. Imagino. Mas, quer dizer, a ideia de fazermos a live foi a tua ideia. O que que você pensou quando você resolveu me convidar? Normalmente, uma live é feita por mulheres também, né? Do Outubro Rosa, Sim, né? sim. Mas por que que você pensou em mim, assim? Eu pensei em você porque eu gosto do seu ponto de vista. Gosto muito do seu ponto de vista, da sua visão em relação à doença e à cura. Enfim, eu gostaria de saber qual é a visão do Sérgio com a astrologia, com a medicina chinesa, né? E você também trabalha muito com mulheres, né, Sérgio? Basicamente. É, pois é. Você sabe que eu até tento trabalhar com homens. Eu tenho alguns homens, sim, que são meus clientes, mas é bem difícil. Os homens já sabem tudo, eles não precisam se trabalhar. Sabem tudo. Não, eu tenho uma quantidade de homens assim que eu trabalho, uma quantidade expressiva. Mas se for pegar esses 41 anos, talvez chegue a 10%, 10%, entendeu? Sim, Ou sim, seja, milhares de pessoas, 10% é um bom número também. sim, Mas, com certeza. mas então, você se apresenta, não precisa, como é que a gente faz? Eu me apresento, o que que você acha? Então, eu vou me apresentar e depois você se apresenta, porque eu acho que tem pessoas novas. Os meus Insta-seguidores me conhecem, mas os seus Insta-seguidores não. Nem todos, né? É, Então, exatamente. eu sou Denise Preimadur, eu sou terapeuta tântrica, professora de yoga e hoje assim eu me digo, eu sou uma terapeuta corporal com uma abordagem no tantra, né? Porque tenho feito muitos cursos e faço uma história de tudo isso, né? Primeiro eu testo em mim, porque eu sou uma buscadora, eu sempre vejo
as minhas dores, e através das minhas dores eu vou buscar algum curso, alguma coisa assim, e depois eu vejo o que funciona em mim, que faz sentido para mim, e eu procuro usar com os meus interagentes, né? Então eu ajudo pessoas que queiram trabalhar o seu autoconhecimento através da sua sexualidade e dos seus relacionamentos. E é isso. Maravilha, concisa, sintética. Então, para quem não me conhece, eu sou Sérgio Seixas, aqui do Rio de Janeiro, faço parte do Grupo Terra de Rudá, trabalho com astrologia desde 1981, com a medicina chinesa desde 2000, e pesquiso uma outra história da humanidade desde 1996. Eu e Lígia nessa pesquisa que não acaba nunca, sobre o que é verdade e o que não é verdade a nosso próprio respeito, né? Bem, hoje... Então vamos lá, né? Vamos lá. Eu fiz uma hipersíntese aqui, e eu vou comentando. Eu cheguei a rabiscar aqui no papel alguns tópicos, e você querendo, interfira, acrescente. Levanta a mão. Tá? Tá bom. Então, o Outubro Rosa, feridas e ungüentos no coração de mulher, doenças que falam dos desvios, de como pegar o caminho de volta para casa. E também de como pegar tantos desvios, que é um lado sombrio, como também usando a doença como um instrumento, um veículo para a gente retomar o caminho de volta para casa, que é o caminho de retorno a si mesmo, né? Quando a gente fala de Outubro Rosa, a gente pensa logo em câncer de mama, porque essa é a origem, foi a origem, década de 90, nos Estados Unidos, e acabou se disseminando pelo mundo, e é uma iniciativa bastante boa, especialmente quando é levada a sério, quando não é apenas um jargão, ou um clichê, ou uma coisa da boca para fora. Mas eu achei interessante, estava conversando com a Denise, e na conversa a gente viu também que a questão não é só o câncer de mama, né? Ela estava trazendo outras patologias que também não são exclusivas do feminino, mas que acometem também. Eu botei algumas poucas aqui, do câncer de mama como protagonista, né? E a função disso também é trazer a razão dessa sintomatologia, né, dessa somatização, e ao mesmo tempo alguma luz no final do túnel. E daí, o que a gente faz com isso? Então, ovário policístico, né, e aí também tem várias doenças que eu fiz muito sintético aqui, que tem a ver não só com o feminino, né? Ansiedade, depressão, falta de libido, anemia, enxaqueca, diabetes, e aí é uma lista longa. Eu acho que na altura do campeonato, século XXI, 2022, a gente já sabe que quando a doença chega no corpo é que ela antes passou por outros corpos sutis e que de repente não teve uma leitura de pulso que diagnosticasse precocemente, não teve uma leitura de língua que diagnosticasse precocemente, até que chega no próprio corpo. Bem, nessa síntese que eu trouxe, para a gente conversar e ter um tempo também para quem quiser perguntar, eu dividi, assim, a mulher no mundo e o feminino na psique. A mulher no mundo é todo um processo do desvio desse feminino. E o feminino na psique é a coisa mais magnífica, mais maravilhosa, é o feminino in natura. A gente vai terminar nossa live com luzes, com aspectos mais luminosos, mas a gente vai ter que entrar por um terreno sombrio agora. É evidente, a gente está falando de doença, está falando de patologia. Bem, eu começo com 3 palavras, 3 experiências dramáticas, que isso aí sim daria assim, ou uma live longa, ou 3 lives longas,
seriam abandono, rejeição e desqualificação. Abandono, rejeição e desqualificação. Eu trabalho no consultório desde 81 e diariamente sentimento de abandono, de rejeição e desqualificação. Alguém pode perguntar, mas isso é monopólio do feminino? É só as mulheres que sentem isso? Não, evidentemente que não. Abandono, rejeição e desqualificação, não. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, a mulher é bem mais sensível e eu diria que a mulher é mais alvo dessa saraivada de abandono, rejeição e desqualificação. Isso é óbvio, não precisa, eu acho que nem precisa discutir isso. A minha prática clínica mostra de tacada que o masculino ferido, ele tem um comportamento assim de um abandonador quanto mais, sabe? Um abandonador quanto mais. E qual é a razão disso? Tem várias razões, várias razões. Uma delas que eu bato muito na tecla é o não amadurecimento emocional, é uma faixa etária regredida da mulher, mas principalmente do homem, né? A gente sabe que se pegar uma moça de 18 anos e um rapaz de 18 anos, a gente espera que essa moça seja mais madura do que esse jovem de 18 anos. Isso é meio óbvio. E tem uma relação com o útero, com o ovário, com os seios, tem a ver com uma constituição psicológica e biológica da mulher, que tem uma constituição gregária. O feminino tem uma constituição gregária, por isso fala de raízes, e a constituição do masculino é nômade. Ou seja, nenhum problema, tudo de bom, maravilhoso, fantástico. Só que o nômade, às vezes, soa como fuga, né? Porque esse aspecto nômade, ele mexe com o imaginário da mulher. É uma coisa legal, bacana, de se explorar, de ir na direção do mundo, de conhecer, de vivenciar. Esse é um aspecto yang, esse é um aspecto masculino, que toda mulher tem, e todo homem tem, mas é algo mais próprio do masculino, que mora no homem ou que mora na mulher, né? Sempre lembrando que quando eu falo de masculino, eu estou falando do masculino que há no homem e na mulher, do feminino que há no homem e na mulher, tá? Porque tem gente que ainda pensa que feminino é monopólio da mulher e masculino do homem. Não é. Há milênios atrás, os chineses já falaram sobre o yang e o yin que há na mulher e no homem. Sérgio, no yoga a gente chama de Hatha, que é o sol e a lua. O Hatha Yoga, que justamente é o equilíbrio dessas duas polaridades também. A gente fala do equilíbrio das polaridades, a gente costumou falar de coisas tão profundas de uma maneira tão... né? Essa é a raiz da cura de todos os males, esse equilíbrio, essa harmonia, entendeu? Sim. Mas parece uma coisa tão filosófica, tão metafísica, tão abstrata, tão poética, tão bonitinha, que nada se compara a um antibiótico, vamos dizer assim, né? Lembrando que todos os remédios bem usados da alopatia são bem-vindos, se bem usados, né? Nada contra nada aqui. Mas também deixar chegar na somatização física, nos remédios alopatas, também é uma espécie de derrota. Onde é que a gente estava? Que a gente não percebeu que a coisa caminhava nessa direção. Você sabe, então, Sérgio, deixa eu te interromper um pouquinho, porque eu já trabalhei com as máquinas, com as fotos Kirlian, que é a foto da aura. E hoje eu não trabalho mais porque a minha máquina estragou, é um padrão argentino, eu não consegui mais consertar. Mas ela dava com antecedência de 6 meses probabilidades de doenças, porque faz a foto da energia e até que ela se manifeste no corpo físico, você tem tempo de tomar alguma atitude em relação a isso. Que é um diagnóstico que eu acho fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. E é sobre isso que a gente está falando também, né? A gente teria condições de energeticamente sentir que tem uma desarmonia, né? Se estivéssemos mais atentos, observando mais, né? Por isso a ideia da meditação
Sim. A experiência da meditação, a experiência que tem como objetivo a gente estar mais atento a essas informações, que a psique, ela tem uma liturgia, ela tem quase uma homilia, né? Ela fala muitas coisas e a gente só ouve quando chega no corpo mesmo, bravo. Mas eu estava falando uma coisa dessa Santíssima Trindade às avessas, né? Abandono, rejeição e desqualificação. Eu estava falando que o masculino tem uma propensão maior, o homem tem uma propensão maior a abandonar do que a mulher, e falava que a ideia do útero, do ovário, dos seios, da mama, isso gera uma experiência gregária. Por isso, o feminino ele se volta para essa relação do vínculo, do afeto, né? E isso, a princípio, é assustador, pensando que o amadurecimento emocional, tanto para mulheres quanto para homens, e principalmente para homens, não é nada fácil, porque muitas vezes tem uma extroversão e tem uma cabeça muito atuante, uma cabeça mental muito atuante, por exemplo. E às vezes, por exemplo, o homem põe uma mulher na vida desse homem para saber o que ele está sentindo. Isso não é raro de acontecer. Só que isso não é verbalizado, né? Mas muitas vezes o homem coloca uma mulher na vida para que ela está na tua vida? Para ela me falar o que eu estou sentindo. Entendeu? Isso é triste, ao mesmo tempo há uma beleza nisso. Há uma beleza nisso e uma tristeza profunda, porque esse feminino ferido dentro do próprio homem. Então, quando ele vai embora, né, esse abandono, é porque eu não sei lidar com as situações que esse feminino se coloca. Né? E esse feminino não está só na mulher, ele está também nas situações de você enraizar, de você avançar, de você crescer dentro de uma relação. Né? Isso é uma força de interioridade, de subjetividade, que é território do feminino. Isso assusta, assim como a noite escura, sabe? A travessia da floresta escura, a noite escura da alma, né? O inconsciente, né? Medo no escuro, filme de terror. A sensação que tem... Você pega algumas tradições religiosas, né? Demonizam a mulher. Algumas tradições religiosas demonizam a mulher. Porque sabem, no fundo, que o arquétipo do feminino remete ao mistério, ao inconsciente, à noite. As grandes sacerdotisas, né? Os segredos da lua, os segredos da coruja, os segredos, né, desse inconsciente, na verdade, desse grande útero. Isso é tão milagroso, tão maravilhoso, quanto assustador para quem está chegando agora. Quem chegou agora, nossa, que corpinho bacana, que corpinho gostoso, vamos lá, daqui a pouco, peraí, você vai comer ou vai levar para casa? Não, peraí, estou confuso, né? E aí tem uma série de repertórios, né? Do tipo, é uma pena que a gente se encontrou num momento que eu não estou tão disponível assim, e por aí vai, né? Já falamos sobre isso. Eu queria pontuar alguns tópicos daqui a pouco sobre a mulher no mundo, mas essa tríade, né? Majoritariamente, o homem abandonando a mulher, o homem rejeitando a mulher, e talvez principalmente o homem desqualificando, porque a desqualificação, às vezes o homem não vai embora, mas ele tem um padrão de desqualificação. Não é porque ele se sente tão superior assim, o homem se sente tão superior assim, parece que é o contrário. Né? Um sentimento de inferioridade pode gerar uma certa arrogância, uma certa prepotência, um certo aspecto dominador, né? E que dá uma falsa sensação de poder, né? Então, essas três palavras, a gente deveria se deter nelas. Não vou fazer isso hoje, não, mas a gente deveria se deter a raiz do abandono, né? E para ser sintético, assim, mas qual seria a raiz do abandono? Cara, eu não dou conta de enraizar, de aprofundar, de dar continuidade às decorrências de uma relação onde o sensível e o subjetivo afloram, né? Mas, para não parecer que eu estou saindo com o rabo entre as pernas,
eu tento uma saída narcisicamente, assim, gloriosa. Mas, na verdade, estou morrendo de medo. Claro, tem o fato também das pessoas terem se envolvido e descoberto que uma não deseja a outra no fundo, não ama, não está afim. Aí não, aí a história não é abandono, a história, olha, não era o que a gente imaginava. Beijinho, beijinho, tchau, tchau, ok. Mas isso daí não gera câncer de mama, entendeu? Isso aí não gera essas patologias. Ambos descobrirem que realmente foi bom enquanto durou uma semana, 10 dias, um fim de semana, um mês, e ninguém abandonou ninguém. Porque o adeus não é necessariamente um abandono, mas pode ser dependendo de como faça. A rejeição é um outro tipo de abandono presencial. Você abandona a pessoa, mas presencialmente. Você não vai embora, mas você continua rejeitando, rejeitando, rejeitando. Isso mexe num ponto que assim, eu não devo ter esse valor para a pessoa não me escolher, para a pessoa não querer ficar do meu lado, né? Isso é uma forma também de poder muito grande, você poder fazer com que a pessoa às vezes se submeta, né? E não é raro mulheres com uma baixa autoestima, quando encontram um homem que de fato a amem, né? Ela não registra, não aceita, ela não, não vive isso, porque como pode alguém de fato me amar também? Isso é muito importante, quando tanto um homem quanto uma mulher tem uma autodesqualificação, uma autodesvalorização, né? Um autoabandono, um autoesquecimento. Por que vai chegar alguém tão incrível na minha vida? A troco de quê que vai chegar alguém tão fantástico, tão maravilhoso na minha vida? E vai me dizer que me ama intensamente. Eu posso viver esse meu potencial afetivo no Netflix, nas séries, nos streamers, mas na vida real. Agora, se alguém chegar na minha vida meio que me rejeitando, opa, eu acho que essa pessoa, eu vou querer conquistá-la, porque também conquistar uma pessoa que me rejeita é muito interessante, eu consegui vencer essa queda de braço. Tudo isso são jogos que nem existiriam se cada um tivesse nutrido de si mesmo. Tanto o masculino quanto o feminino tivessem nutridos de si mesmo, não precisa desses jogos, essas quedas de braço, mas é o que a gente vê, né? A rejeição como uma ferramenta de se proteger daquilo que eu... Por que você não vai embora, então? Não, porque algo me mantém aqui. Mas por que então você não aprende a enxergar e valorizar? Né? Não posso fazer isso, não consigo, não dou conta. Eu tenho uma sensação de poder na medida que eu rejeito e que eu desqualifico também. Não é raro uma frase que a gente, às vezes, lá nas gerações mais antigas, a gente ouvia, e hoje também, um pouco, você não elogia muito a criança não, que isso daí acaba estragando a criança, né? Sabe? Você nunca elogia um filho, porque isso é de uma atrocidade, né? Por outro lado, a gente também tem uma sociedade com muito mimimi, com muita gente mimada, com muitos jovens e adultos mimados, que você tem que elogiar, falar coisas bacanas, ver o positivo, dar uma de poliana, que não aceita uma ideia de uma crítica também. Entendeu? Então esses temas de abandono, rejeição, desqualificação, eles aqui na minha boca nesse momento soam como jogos de destruição, de aniquilamento, né? De competição, de revide, ou seja, a guerra dos sexos. Mas agora eu queria entrar numa coisa que seria a mulher no mundo, que vai diferenciar o feminino na psique. Eu coloquei algumas situações, e é bem interessante, são situações que são familiares, mas quando são ditas assim, palavra por palavra, parece que abre um outro contexto na nossa cabeça. Por exemplo, eu fui botando uma escala de valores, né, que eu também poderia chamar, de alguma forma, como matar uma mulher, né? Também seria um subtítulo interessante entre aspas, né? Como matar uma mulher. Aí a gente vai aumentando o tom aqui. Número 1, quando
Porque a gente está falando de quê? De câncer de mama, ovário policístico, ansiedade, perda de libido, depressão. A gente não está falando de coisas... As coisas maravilhosas a gente vai falar daqui a pouco. Tá. Daqui a pouco. Então, a mulher no mundo. Número 1, corpo/sexo, quer dizer, o desejo, o prazer, só sexo. Então, tem relações onde os dois, ou principalmente o homem, ou os dois, só querem usar o corpo, o sexo. Tá? Isso pode ser algo sagrado ou não. Isso pode ser algo maravilhoso, fantástico, incrível, cheio de ternura. Talvez eu nem dissesse exatamente de amor, talvez, mas pudesse dizer de ternura, né? De carinho, de afeto, de tesão, mas morre por aí. Né? E aí fica uma pergunta: é bom usufruir só o sexo? É bom, é ótimo. Essa é a natureza mais profunda do feminino? Não. A natureza mais profunda do feminino não é só viver o sexo e ponto, como se fosse um objeto. Entendeu? Sexo raso, eu digo. Sexo raso, exatamente. Aí o número 2, a mulher no mundo. Uma companheira para bons momentos. Uma relação um pouco mais duradoura, mas só na diversão. Então aí não é só sexo, não. É um passeio, um cinema, uma viagem, um sexo, né? Rolou uma DR, já o pessoal já se afasta, ou o homem já se afasta. A DR é mais típica do feminino, porque é o feminino que funda a psicologia. O masculino funda a política e a filosofia, mas o feminino funda essa coisa magnífica chamada psicologia. Então, o segundo ponto também é uma relação mais superficial quando se quer da mulher que seja apenas uma companhia para bons momentos. Um bom papo, um bom filme, uma boa transa, um bom passeio. Começou a complicar muito, começou a cobrar, começou a encher o saco. Lima, pula fora. PT, entendeu? saudações. Do que eu estou falando aqui? Eu estou falando de um degradê de, brinquei dizendo, como matar uma mulher ou como adoecer um feminino. Vamos dizer assim. Número 3, uma companhia para não ficar só. Alguém do lado que não seja chato, mas não precisa ter filhos. Não precisa ter filho, não vem com negócio de filho, não, que complica o meio de campo. A gente pode morar juntos, a gente pode até casar, não tem problema. Né? Mas nós não seremos exatamente homem e mulher, nós seremos... Porque a gente vai envelhecer. Então, um pode cuidar do outro, entende? E é uma companhia, assim, legal. Às vezes a gente pode concordar com umas coisas, a gente pode até dormir em quartos separados, em camas separadas, né? Mas, por exemplo, se você tiver um problema de coração, sou eu que vou pegar você, botar no carro e levar no hospital. Olha que coisa maravilhosa. Entendeu? Ou seja, não estamos falando exatamente de amor com A maiúsculo. Estamos falando de alguns contratos, alguns acordos, né? Olha, eu não dou conta de construir uma família contigo e nem dou conta de te ver a tua alma propriamente dito, mas um pode apoiar o outro aqui. Número 3 é uma companhia para não ficar só. Alguém do lado que não seja chato, mas pelo amor de Deus, sem filhos. 4, a mulher no mundo. Esse homem deseja uma mãe para ser cuidado, né? Esse homem deseja uma mãe para ser cuidado. Esse é um modelo que foi muito, muito forte e ainda é muito forte. Né? E aí também fica a pergunta, mas essa mulher, ela gosta, ela aceita? Pode ser que aceite, pode ser que goste, porque esse laço de, entre aspas, mãe e filho, dá uma sensação de que não vai rolar abandono. Não vai rolar. O que a gente pode fazer para não rolar abandono? Olha, a gente faz qualquer coisa
Porque a ferida do abandono, da rejeição, eu até aceito uma desqualificação, mas agora não me deixa, não vai embora. Pelo amor de Deus, não vai embora. Entendeu? Eu faço qualquer negócio. Como adoecer uma mulher, como matar uma mulher. 5. Quer construir uma família. Esse homem, ele quer construir uma família como um suporte de sustentação para dar conta dos desafios do mundo, para dar conta de seus objetivos na empresa vida, com uma secretária de luxo chamada esposa. No caso, também mãe de seus filhos e trabalha de graça. Não raro, esposas são secretárias de luxo. Desse homem que preza muito a família, porque é um quartel-general para realizar os seus objetivos de vida. Via de regra, esse perfil de homem, ele não chega, não consegue chegar na mulher, não consegue chegar nos filhos, porque ele está enredado no seu próprio narcisismo, enredado em si mesmo. Né? O que eu estou fazendo agora, hein? Eu estou trazendo tópicos que vão depreciando o feminino, que vão tornando esse feminino outonal, crepuscular. Né? Evidentemente que eu não quero colocar aqui o feminino como uma figura passiva que vai topando tudo isso, não. Você, num dado momento, você dá um basta, se coloca, e esse masculino ferido, ele não dá conta, a relação acaba maravilhosamente, já terminou. E uma coisa importante é a gente não temer nem a dor, nem o sofrimento. Acima de qualquer coisa, a verdade é o ponto que cura. A verdade, ela amplia a consciência, e a consciência é o amor. A gente vai ver em breve que, obviamente, que é o alto amor que transforma tudo isso. Esse fôlego longo não chega a isso tudo se você tem um alto amor. Quando você percebe que está sendo usada, acabou. Quando você percebe que o outro não consegue te enxergar, não consegue chegar em você, acabou. Mas eu gosto tanto dele, ele tem várias qualidades, e eu vou insistir na relação. Ok, vamos avançar um pouco mais. Não, mas não dá, continua a mesma coisa. Mas eu não consigo me separar. Por quê? Sei, ele tem tantas qualidades, cuidado. Cuidado com esse argumento. Ele gosta de mim, ele tem tantas coisas. Eu acho que você está falando da tua carência, do teu rombo, do teu buraco, da tua dependência, porque você não está sendo bem tratada, não está sendo bem olhada. Nós estamos falando de quê? Do outubro rosa, do câncer de mama, ovário policístico e tantas outras questões que não surgem do nada, nenhuma doença surge do nada. E eu tive um azar, eu estou com um tumor no seio, meu Deus, que azar. Isso não existe isso. Tá? Tem alguém rindo aí. Carapuças caem. Carapuças caem. Então, estava falando de quê? Do quinto tópico, quando a secretária de luxo que construiu uma família, que tem filhos, e o maridão fantástico, está realizando seus business. A gente vê isso em muitos homens empreendedores, políticos, homens de negócios, que a família dá um suporte muito legal, muito bom. Mas eu pergunto, quem é essa mulher que você está casado? Quem são esses filhos? Eu não tive tempo ainda de chegar neles. Tá. E pasme, apesar do egocentrismo, nem tempo você teve de chegar em você. Porque o próprio egocentrismo, a gente tem uma falsa sensação de que o cara está ali, ele com ele, se conhecendo, nada, conversa fiada. Nem nele ele chegou. O egocentrismo é uma pátina, é um verniz para a própria pessoa não enxergar a sua sombra e a sua luz. O sexto e último tópico, eu quero uma mulher, esse aqui é meio forte, eu quero uma mulher para desfechar as minhas frustrações, jogar em cima delas minhas frustrações, pois
eu trago um masculino e um feminino feridos. Eu trago dentro de mim. Então, eu tenho medo dos tentáculos da mulher, os tentáculos dessa mulher aranha, os tentáculos dessa mulher polvo. Se você marcar bobeira, essa mulher, ela vai engravidar de você e você vai ficar ligado a ela pro resto da vida. Se você marcar bobeira, ela vai te chantagear, vai te manipular e você vai se tornar dependente emocional dela. Gente, mas que vozes são essas? De onde vêm essas vozes? Né? Que medo é esse? Que medo de mulher? Se eu pudesse, eu destruía. Mas como é paradoxal, como é ambíguo, como eu me atraio, como é fascinante, como eu quero. Mas por que eu agrido tanto? Por que eu machuco tanto? Será que tem alguma relação entre prazer e dor? É isso? Bem, então uma mulher para desfechar as suas frustrações, pois ele traz um masculino e um feminino ferido, medo dos tentáculos dessa mulher polvo, raiva do poder psicológico da mulher, raiva da potência psicológica da mulher. Cara, quando ela me olha daquele jeito, a sensação é que é como se ela estivesse me vendo na alma. Eu detesto isso. Eu detesto que ela me olhe daquela maneira, sabe? Mas você olha nos olhos dela, eu tenho um pouco de dificuldade de... Mas, Sérgio, você está traçando um masculino absolutamente idiota. Mas aí eu também pergunto, estou falando de enormes exceções? O que eu estou trazendo aqui são exceções, gente. Não, não são exceções. A gente pode pegar o masculino ferido e o feminino ferido é disseminado. Não pensa. Se a gente pegar o índice de câncer de mama, assim, não, são poucas pessoas, são poucas mulheres, não chega a 50. Não é isso. A gente vive uma sociedade doente. Essa doença vem da onde? Dos nossos maltratos. Essa doença vem da onde? Dos nossos maltratos. Não só do meu maltrato em relação a ela, mas do meu maltrato em relação a mim mesmo. Infelizmente eu não estou lidando. Infelizmente eu não estou lidando com exceção. Diga. Tem relação com a mãe? Mas o que ela está perguntando? Anitta, coloca melhor a tua pergunta aí. Olha, deixa eu falar uma coisa. O pai e a mãe são referências absolutamente importantes, absolutamente necessárias, né? Eu como astrólogo, eu como trabalho com arqueoastrologia, né, trabalhando com arqueoastrologia, eu não posso dizer que eu não consigo dizer que uma certa patologia, um certo desvio surgiu, nasceu, foi oriundo da relação com a mãe ou com o pai. Porque eu parto de um pressuposto que há uma escolha inconsciente dessa família, desse pai, dessa mãe, para dar continuidade a temas que a pessoa já vinha trazendo. Então, se, por exemplo, no mapa tem uma lua, ele ou ela tem uma lua muito aflita, certamente a mãe ou os arquétipos lunares, os arquétipos maternos, vão ter um protagonismo nessa somatização, vão ter um protagonismo nesses desvios, né? Eu não gosto muito de colocar 100% da origem pai e mãe, porque pai e mãe também são consequências, porque a gente escolhe para dar continuidade aos nossos temas, tá? A minha fala nunca é de isentar ninguém, não quero isentar ninguém, todos nós somos corresponsáveis, pai, mãe, avô, bisavô, as linhagens nossas e tudo mais, né? Mas terminando aqui essa triste lista, do que eu falava? Eu quero uma mulher para desfechar essas frustrações, pois eu trago um masculino e um feminino ferido, quer dizer, o medo desses tentáculos da mulher. Talvez aí essa pergunta da mãe, né, porque, via de regra, é possível que ele tenha tido
uma mãe tentacular também, uma mãe manipuladora, devoradora, né? A raiva do poder psicológico da mulher, né? Essa história do Freud falar da inveja da mulher pela ausência do pênis, né? Eu fico pensando da inveja do homem do útero da mulher, do útero, do ovário, dos seios, que o feminino é alimento, é comida. Quando se fala também, né, comer uma mulher, né, é interessante essa expressão. Eu acho interessante comer uma mulher, porque a mulher é terra, a mulher é yin, a mulher é substrato. A mulher não é céu, a mulher é Gaia, é terra, é substrato, é yin, é alimento. Mulher é sangue, homem é ti, mulher é sangue. Entende? Então, comer uma mulher, diferente de devorar, ou seja, degustar uma mulher, saborear uma mulher, é só mesmo um homem. Não apenas aquele que possui um falo, mas aquele que se tornou homem. Eu sempre digo que um menino, ele não nasce homem, ele nasce do sexo masculino, né? Tornar-se homem, né, é mais complexo. Aí mulher, aí termina aqui, mulher como saco de pancada. Vamos parar com isso, chega, vamos virar a página, que agora eu queria falar do feminino na psique. Eu encontro na minha clínica muita dificuldade da compreensão desse feminino, sabe? Porque quando fala de nutrir o feminino, essa coisa toda, pensa que é alguma coisa ligada à estética, ao corpo, né? Mas é mais do que isso. Então, e aí vou ser breve aqui, o feminino na psique. A primeira experiência é de acolher, né? A natureza do feminino é de acolhimento. Essa não é a natureza do masculino. É a natureza do feminino, acolhimento. Acolhimento dos encontros. Que palavra é essa? Fico até pensando se nós, nesse momento que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, tem uma profunda ausência desse feminino, do acolhimento. Eu não estou falando do acolhimento do feminino macho. Eu estou falando do acolhimento do feminino. Acolher. Acolher. Isso é da natureza da psique do feminino. O segundo ponto é nutrir os vínculos. Aí quando eu estava falando da mulher como alimento, né, do feminino como alimento, nutrir, alimentar. E essa nutrição leva a um terceiro ponto, que é ver crescer. Ver crescer. Dá a impressão de que eu estou falando de uma mulher que está amamentando e está vendo a criança crescer. É muito mais do que isso. Não é uma situação fisiológica, tampouco biológica. É uma situação psicológica e espiritual ao mesmo tempo. Né? Então, ver crescer por conta da nutrição desse feminino e do acolhimento. Você só nutre porque acolheu e só cresce porque você nutriu. Ah, mas os homens não podem fazer isso? Todos os homens podem, se tem um feminino saudável, um feminino inteligente. Nós estamos vivendo tempos obscuros em relação a isso. Tempos muito obscuros em relação a isso. Né? Acolher, nutrir, ver crescer. O quarto ponto, do que eu estou falando? Do feminino na psique. Eu não estou falando da mulher no mundo. Essa mulher predada, essa mulher essa mulher apedrejada. Eu estou falando desse feminino, dessa realeza, dessa nobreza que é o feminino. A quarta etapa seria deixar frutos e sementes. Deixar frutos e sementes com novas estaturas. A função desse feminino também, nessa nutrição, nesse acolhimento, nesse ver crescer,
é perceber que o que vem a partir daí são relações, e são pessoas, e são seres mais inteligentes emocionalmente, psiquicamente, espiritualmente, sexualmente. E aí, ser alimento para as raízes aprofundarem. Isso exerce um fascínio nos homens e um pavor nos homens, né? Essa psique do feminino ser alimento para as raízes aprofundarem. E aí vem ancestralidade, história, memória, a casa é o todo, a terra é o cosmos, o útero. São aspectos absolutamente fascinantes, milagrosos, que o homem ele sente uma forte atração e um forte temor, né? Um temor de ser devorado, de ser engolido, vamos dizer assim. E aí eu concluo aqui, poder manifestar os mistérios da noite, poder manifestar os mistérios do inconsciente. Então, se eu pego ponto por ponto, de uma maneira sintética, o feminino na psique é acolher, nutrir, ver crescer a partir dessa nutrição, deixar frutos e sementes, ser alimento, esse feminino é ser alimento para as raízes aprofundarem. Falar de ancestralidade, de história, de memória, é falar do feminino, não do masculino. E poder manifestar os mistérios da noite, do inconsciente, dessa sacerdotisa. Toda mulher é uma sacerdotisa. Quando você vê uma mulher muito, muito seca, pragmática, fria, controladora, é porque a sacerdotisa está muito soterrada. Não é que ela não exista, mas está muito soterrada. Quando essa mulher se tornou uma espécie de macho adulto dominante, né, vem coisa por aí. Vem sintomatologias por aí. E aí, termino a minha fala, para a gente ter um tempinho de conversar e tudo. Essa é a conclusão a mais simples e a mais profunda, né? Perguntar assim, o que o feminino quer? Vamos dizer de uma maneira assim mais abrangente, o que a mulher quer? Ser vista, ser reconhecida. Reconhecida não é assim, nossa, você é linda, você é bacana, como eu te adoro, como você... Não, não, não. Ser vista. Ele me reconhece, ele me vê, ele me enxerga, ele me reconhece. Eu poderia ousar em dizer que essa é a maior das reclamações dentre todas as reclamações. E aí, quando você de fato é vista, e quando de fato você se sente reconhecida, aí começa o amor. Só aí começa o amor. O amar e ser amado. Do contrário, são jogos de autoafirmação de um lado, de autoafirmação do outro. Eu não te enxergo, eu não te vejo, eu me projeto em cima de você e eu tento vencer você. Né? E aí, só para terminar, eu fico pensando assim, mas vem cá, quantos anos nós temos de civilização? São 6.000 anos, 8.000 anos, e a gente ainda está nessa história. O que aconteceu? O que deu errado? Tem alguém nos educando de sacanagem? Tem alguém nos educando, tem alguém nos inspirando para o desvio? Né? Eu não vou entrar nesse assunto não, tá? Mas a minha resposta é sim, tem. Né? Mas nós não somos vítimas de nada, nós não somos vítimas de nada. Tem todo um projeto de alienação espiritual, material, emocional, mental, tem de longuíssima data, projeto mesmo. Mas nós não somos vítimas não, porque tem uma coisa que as cadeias, que as celas, né, que os tribunais,
não dão conta de aferir, que é a consciência. Quando você é consciente e você está com a tua consciência leve, mesmo você preso injustamente, você está livre. Então, por mais que eu diga, há um projeto de longa data de alienação desse masculino e desse feminino, eu coloco a responsabilidade na nossa mão, não na mão de quem constrói diariamente esse projeto. Sim. Bem. É mais fácil a gente colocar a culpa no outro, né? Exatamente. Da responsabilidade. Mas para isso também tem que ter muito autoconhecimento, né, Sérgio? O yoga sempre diz que a doença surge do nosso distanciamento da nossa essência. Quanto mais distante da nossa essência, mais doentes nós estamos. Resumindo. É isso aí. Né? Ponto final. E é todo um caminho de volta, né? Tirar esses véus de ignorância que vão nos encobrindo, que nos encobrem. Que é um trabalho de coragem, né? Para a gente ir assumindo quem a gente deseja ser também, né? Eu vejo muita mulher vivendo aí essa relação de relação falida, mas que não se movimenta para ir buscar o que ela deseja ser, fazer alguma coisa, porque está na zona de conforto. Né? E aí fica quando bate a doença, bate alguma coisa, porque a vida vai te levando, né? Eu sempre digo que a espiral da vida, eu acho que ela vai levando a gente para que você acorde, né? Para que você olhe para a tua essência. E aí é preciso que aconteça alguma coisa assim mais profunda, alguma doença, alguma tragédia, para a gente buscar a nossa essência. Eu entendo assim. Não, mas é isso mesmo. Né? Porque hoje, né, eu já vejo, nossa, quando vem alguma dificuldade, alguma coisa, ai meu Deus, lá vem lição a ser aprendida, né? O que vai ser agora para aprender? Né? Sérgio, tem aqui só uma coisa que eu acabei travando aqui. A Cláudia Guimarães Psi falou que 1 em cada 6 mulheres tiveram ou terão câncer de mama. E o número só aumenta. O que acontece é o seguinte, como seria potente que os homens se sentissem corresponsáveis e se sentissem bastante mal com isso. Né? Por exemplo, quando a gente faz um exercício de se ver na antiguidade, ou na Idade Média, ou na Idade Moderna, na Idade Contemporânea nem tanto, mas quando a gente se faz um exercício, passa um filme, né, e a gente vê a relação de homens com mulheres e sai do nosso julgamento século XXI e tenta entender o que aconteceu no meio do caminho, né? Isso é um exercício interessante, um exercício também intuitivo, um exercício imaginativo, de você tentar ir para a Idade Média e ver o que o homem sentia, o que a mulher sentia, né? Ou na Antiguidade, até na Idade Moderna. Na Contemporânea tem uma modificaçãozinha aí. A gente pensa o seguinte, quem é a mulher? Para que serve a mulher? Para que serve? Quem é essa mulher? Entendeu? O homem é forte, mais inteligente. O que eu estou fazendo agora? Eu estou
fazendo um exercício de alteridade, de me colocar como provavelmente pensariam os homens da Idade Média, da Antiguidade, da Idade Moderna. Falei assim, não, a gente faz o que a gente quer, nós somos mais fortes, somos mais inteligentes, o mundo é feito pelas regras dos homens, as mulheres nos dão prazer, e quando a gente quer uma família, nos dão um filho. As mulheres são objeto. A ideia do sagrado feminino é uma ideia muito antiga e uma ideia muito nova, muito nova. A gente está resgatando o sagrado feminino, mas é muito antiga. Mas mesmo sendo muito antiga, nem por isso popular, nunca foi popular. Pelo contrário, entendeu? Quando as mulheres se aproximavam das suas alquimistas, das suas sacerdotisas, eram bruxas queimadas na fogueira. Então é uma história de chacina desse feminino. Quando a Cláudia fala sobre a cada 6 mulheres uma vai ter um câncer de mama, nós homens, coautores dessa história nefasta, dessa história perversa, deveríamos estar envergonhados também. Falar assim, vem cá, qual é a parte que me cabe? Né? Qual é a parte que me cabe? E aí, para simplificar e ao mesmo tempo não perder a profundidade, é o seguinte, eu só pedi que você tivesse me enxergado, me ouvido. Me enxergado, me ouvido, me visto. Eu não pedi que você concordasse comigo. Eu pedi que você tivesse... Porque esse masculino bárbaro não tem tempo para perder com mulher. Entendeu? Mulher é um objeto de deleite. Ou mulher é um objeto de escárnio. Essa é a nossa história. Essa não é a nossa essência. Mas essa é a nossa história. E por que não teria câncer? Por que não teria depressão? Por que não teria TPM? Para que TPM? Para que tema TPM? O que significa essas dores, essas cólicas? Elas vêm da onde? Que vozes são essas? Que vozes surgem da onde? Qual é a idade dessas vozes? Tem séculos, tem milênios dentro de mim? Qual é a memória que traz o meu sangue? O que meu sangue quer dizer? Que dor aguda é essa? Quem fez isso comigo? Eu me deixei fazer isso também, lembrando que eu posso dizer que todos nós somos coautores, mas ao mesmo tempo eu também tenho que relativizar, porque dependendo da época histórica, não dá para cobrar da mulher um feminismo fora de hora, fora de época, do tipo, peita esse homem, faz um motim, vai acabar todo mundo morto, todas mortas. Entendeu? Por isso a gente vive o melhor dos mundos. A gente vive o melhor dos mundos, e eu vou explicar por isso, vou explicar, né? Falei ainda há pouco, vivemos momentos truculentos, momentos difíceis, né? Mas eu quero explicar isso aí dá 10 lives, né? Eu já fiz algumas sobre isso, mas a minha síntese é o seguinte, eu como astrólogo, inclusive, né? Eu não sou a longo prazo nada pessimista, a médio prazo nada pessimista, no curto prazo sou pessimista no curto prazo, mas o que significa isso? Essa força truculenta que se abate sobre o planeta e sobre o Brasil, claro que emerge da psique, emerge de dentro de cada um. Não é uma força imposta por terceiros. A gente se identifica com aquilo, né? Só que isso é uma reação ao que está vindo. Nós estamos numa era da descompactação. Nós estamos numa era da descompactação. O que significa isso? Onde a ideia é uma definição compacta de sexo, uma definição compacta de família, uma definição compacta de governo, uma definição compacta de economia, e por aí vai. Isso está ruindo. Isso é maravilhoso. Por que está ruindo? Isso desde 2012 se intensifica. Tem várias conjunturas
Eu cito 5 conjunturas no céu que estão provocando isso. E o que acontece? Mas o mundo está piorando. Não está piorando. Essa reação é natural. Essa reação é natural. Não vai ser vitoriosa. Essa reação não vai... Sabe por quê? Porque existem os mandatos do céu. E os mandatos do céu, eles são a favor de um novo masculino e de um novo feminino. Agora, a gente tem que... a gente tem que sair da nossa bolha e olharmos com mais abrangência os ventos novos que estão vindo. Se a gente ficar refém do noticiário, se a gente ficar refém daquilo que chamam de realidade, a gente não vê passando por entre a realidade os mandatos do céu que é nos levando paulatinamente para uma era de aquário. A era de aquário não tem nada a ver com o que a gente está vivendo. Tem a tecnologia, né? Tem a tecnologia. Mas se você fala, o meio ambiente está piorando, o conservadorismo está aumentando, não tem nada a ver com aquário isso. Isso é uma força reativa. Uma força reativa importantíssima, importantíssima para fortalecer os novos tempos. Não tem chance nenhuma, a chance é de zero dessas forças reativas serem vitoriosas no médio e longo prazo. Longo prazo não são daqui a 200 anos, não. Tá? A médio prazo também não é daqui a 2 anos, não. Médio prazo é um pouquinho mais longo. A gente tem que ter paciência. Tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar. Então, isso me angustia, isso me dói. Há quantos anos a gente está nessa história e o feminino maltratado? Por que isso? Para cada 6 mulheres, uma vai ter câncer de mama. Para quê? Mas você acha que pergunta idiota? Para quê? Para quê? Uma vez que as doenças são vozes que vêm da psique dizendo para a gente o que aconteceu e o que tem que acontecer. O que aconteceu e o que tem que acontecer. Acorda, né? Acorda. Agora, Sérgio, eu entrego a minha saúde aos médicos e ponto. Tudo de bom, a presença de todas as medicinas, de todos os médicos. Mas nenhum médico ele pode saber melhor do que você o que está acontecendo no teu corpo. Tem uma experiência clínica, tem uma experiência técnica, uma experiência de conhecimento, mas só a pessoa pode dizer o que você está se sentindo, que não é exatamente como o outro está enxergando. Essa nossa ausência, esse nosso autoesquecimento, geram todas essas doenças. Entendeu? Então, agora falando assim, nossa, que forte, nossa, que interessante, nossa, que difícil. Então vou ter que fazer terapia 230 anos. A questão não é fazer terapia 230 anos. A questão é a gente se levar a sério. Além de nós nos tratarmos mal, é uma bandalheira. A nossa relação com a gente é uma bandalheira. Nossa comida, nossos hábitos, o que a gente suporta afetivamente. Entendeu? É o império da carência, Se a carência é vitoriosa, a gente topa qualquer negócio, qualquer pé na bunda está valendo, qualquer tapa na cara está bom. É melhor um tapa na cara do que nada, entendeu? Essa nossa... Bem, só para finalizar aqui, o que eu fiz? Eu trouxe essa depreciação do feminino com a mulher no mundo e depois eu trouxe uma parte muito importante que é o feminino na psique. Tá? E eu queria que quando vocês ouvissem essa live, ou reouvissem essa live, vocês percebessem que essas palavras como acolhimento, nutrição, né, ver crescer, não são palavras psicologicamente corretas. São pulsões da natureza desse feminino, tanto na mulher quanto no homem. E se essas pulsões não estão sendo acolhidas nem nutridas, a gente está refém da truculência alheia. Bem, alguém tem alguma pergunta aí?
Não, não tem pergunta, só tem a Cláudia, que foi a que colocou da estatística do câncer de mama, falando que, em geral, a linhagem feminina ancestral está ferida em mulheres com câncer de mama. Eu acho que é isso. Beijo, Sérgio e Denise, da Lígia. É isso. Pessoal, alguém tem algum comentário? A Nítia colocou que eu acho que era sobre o sexto item lá, que se tinha relação com a mãe, né? Foi sobre o sexto item que você colocou aí. E é isso. Na verdade, então, assim, a gente já viu que esse modelo de sociedade não está funcionando, né? demoramos, né? Demoramos para enxergar. Demoramos. O assunto é tão doloroso que nem dá para fazer perguntas. E eu acho assim, que nós estamos na base da construção de uma nova sociedade, né? Isso aí. Bem na base, né? Assim, cada um fazendo a sua parte, né? Hoje até eu escutei alguém falando, se nós somos, não sei se nós já somos 8 bilhões de habitantes no planeta, mas que apenas 2 a 5% é que estão nesse trabalho de autoconhecimento. Se tem alguma coisa disso, assim? Sabe alguma coisa? Eu acho que a gente está chegando a 8 bilhões, mas eu não sei se são 2 bilhões, eu estou achando muita gente. 2 bilhões, estou achando muita gente. Pois é. Acho que não é isso, não. Acho que não é isso, não. A estatística não está correta. Quer dizer, não. É uma mera opinião eu não sei minha. Também, eu só escutei um palestrante falando. Então... Olha, eu vou te dizer uma coisa. Se 2 bilhões de pessoas estiverem nesse processo de despertar, o mundo já teria mudado. Que dia é hoje? Hoje é quarta? Na terça-feira, ontem já tinha mudado o mundo, já estava muito menos. 2 bilhões é menos, é muito menos do que isso. 2%. Mas... É 2%, Carol. Ah, pois 2%. Deve ser 2%. De 2 a 5% estão despertando. Pois é, aí sim. Mas também essa grande revolução consciencial, ela não se deve tão somente pela quantidade de pessoas, assim pela qualidade. Porque também tem muita pessoa que se diz esperta, que também não está, né? Tem muito mestre aí que não está sendo verdadeiro, né? Pois é. Não, e usam a espiritualidade como uma lavagem de imagem. A gente fala muito de lavagem de dinheiro, né? Mas tem lavagem de imagem. É só você começar a desfechar gratidão, 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 perdão, compaixão, perdão, compaixão. Nossa, você é uma pessoa linda, maravilhosa. Aí você dá um zoom, você fala, epa, peraí, essa pessoa não é nada disso. Entende? Não vive o que prega, né? O tal do gratiluz, gration. Exatamente. Mas é isso. Mas o que eu estava falando é o seguinte, que a questão não é só ter quantidade de pessoas, assim, a qualidade das experiências. Se nós nos tornarmos cada vez mais o Buda que somos, né, ou seja, o ser iluminado e desperto que somos, não precisa 5 bilhões nem 8 bilhões, não. É bem menos para dar uma virada nesse jogo aí, para dar uma virada. Mas olha, eu posso dizer o seguinte, que os ventos estão a favor. A posição do sistema solar na galáxia de 2012 para cá é uma posição auspiciosa para a consciência. Nós todos estamos percebendo
uma aceleração do tempo. O tempo está muito acelerado, e isso não é uma impressãozinha, não, isso é um fato concreto, Sim. né? Isso tem a ver com como a gente está sendo transpassado por qualidade de fótons que a gente não vivia isso no século XX, XIX, XVIII. Nós estamos vivendo a melhor época, né? Que são, digamos assim, um pouco do prenúncio de uma era de aquário, que ainda não chegou, mas já está na egrégora, que é um momento de salto, de um salto assim vertiginoso na direção da festa, na direção da celebração da vida, entendeu? E muita gente vai dançar no meio do caminho, muita gente vai pular fora do barco, muita gente não vai, porque isso aqui, daqui para frente, não cabe. É isso aqui. Quanto mais você fizer isso, né, conceito de família, família é um núcleo importantíssimo, mas ela está em franca transmutação, a identidade sexual, a própria identidade da pessoa, a gente chama na Terra de Rudá na era da descompactação. Então, quanto mais a gente quiser compactar numa moral rígida, a gente está indo contra a lei, contra o Dharma, contra os tempos que estão se anunciando. Bem, acho que foi, né? Foi, maravilha. E aí, pessoal, gostaram? Compartilhem, né, essa live com as pessoas aí para ajudar a gente, né? O Instagram entregar mais esse material, né? Porque está ficando cada vez mais difícil por aqui, né, Sérgio? Pelo menos da minha parte. Pelos seguidores que eu tenho e pelas pessoas que ele entrega, né? Imagino. E aí, então, as pessoas que estão aqui assistindo, ajudem a gente a compartilhar, comentem também, é bem importante, né? Para que essa fala chegue a mais pessoas, para ver se tira um pouquinho do véu da ignorância. Eu quero também te falar sobre a tua coragem de estar trabalhando com o que você trabalha em Santa Catarina. Né? Talvez você possa dizer, não, mas eu acho que é aqui que é importante ter esse trabalho. Não em Nova York, não em São Paulo, não no Rio, mas paga-se um preço. Paga-se. Entendeu? Quanto mais a gente se aproxima de um núcleo mais conservador, eu deixo claro que a gente tem na visão da indiana, Shiva e Vishnu, né? Shiva é o transformador, Vishnu é o conservador. Conservar aquilo que é passível de conservação, fantástico. Transformar aquilo que é passível de transformação, fantástico. Agora, querer conservar coisas que envelheceram, que prazo de validade já venceu, quando você fala de sexualidade, você está falando de uma reeducação, de uma reoxigenação. Então, eu quero aplaudir a tua coragem. É como se você tivesse uma floresta escura tentando abrir com foice um caminho fechado. Com certeza, com certeza. Até porque o preconceito é muito grande, né? Em relação à palavra tantra, você trabalhar com relacionamento e sexualidade, as pessoas ainda não entenderam qual que é essa terapêutica, né? Então, olha, respira muito. Estou respirando muito para seguir esse caminho que eu vejo que não tem volta, né? Porque as transformações que acontecem com as pessoas que eu tenho atendido são tão maravilhosas, né, Sérgio, que vale todo esse esforço. E me dá mais coragem ainda para seguir esse caminho. Tem meu apoio, meu apreço e minha torcida. Amém. Gente, obrigado, Denise, obrigado a todos vocês que estão assistindo até agora. Quem quiser conhecer o trabalho da Terra de Rudá, procure no Instagram, no Facebook, no terraderudá.org.br. E quem quiser fazer parte do Tornar-se Presente, que é um trabalho gratuito,
um trabalho via WhatsApp de filosofia, psicologia, espiritualidade e meditação. Entra no WhatsApp da Rosa e peça para ser adicionado, custo zero, DDD 21 98505-8500. Vai ser um prazer receber a todos, que é um trabalho assim nosso de gratuidade. Gente, um beijo, obrigado. Sérgio, obrigada também, gratidão ao pessoal que está aqui nos escutando e obrigada pela tua disponibilidade de sempre passar alguma coisa para a gente, tá bom? Obrigado Até você, obrigado a todos. Tchau, tchau. Beijos, tchau.